Hoje nós temos a grande honra de receber aqui nos estúdios do Instituto Realitas esse que é um dos mais renomados violoncelistas brasileiros, de fama internacional, que compõe e faz parte do Duo Santoro, junto com seu irmão Paulo, que é Ricardo Santoro. Então hoje nós vamos conversar com ele sobre a vida dele, sobre a música, sobre o violoncelo. Inicialmente eu gostaria de te perguntar, Ricardo, que se falasse um pouco da sua jornada familiar também, que eu sei que é importante, né? Você é filho de um dos maiores, se não o maior, contrabaixista brasileiro. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como você chegou na música. A sua pergunta é ampla, então eu vou começar das origens, resumidamente, até chegar aos dias atuais. Resumidamente, origens. Meu pai, Sandrino Santoro, italiano, de nascimento, brasileiro naturalizado, é um dos maiores contrabaixistas que o Brasil já produziu. Ele morava na Calábria, sul da Itália, veio para cá fugindo da guerra, houve uma oportunidade num navio de vir num porão, então foi praticamente, vem com a roupa do corpo. Ele, as 3 irmãs, o pai e a mãe vieram para cá, tinham alguns conhecidos aqui, e se estabeleceram aqui, pobres no início, e felizmente ele, com a música, conseguiu fazer um nome respeitado. Hoje em dia, ele é um dos maiores contrabaixistas do Brasil. E, naturalmente, os filhos idolatram os pais. Isso é a coisa mais normal que existe. E nós, eu e o Paulo, víamos o nosso pai e gostaríamos de ser contrabaixistas também. Na época, com 10 anos, não tínhamos tamanho para isso. Então, o que ele fez? Ele comprou um violoncelo e falou, fica aí com o violoncelo, vamos fazer como se fosse uma ponte para o contrabaixo. E o que era provisório se tornou definitivo. Nos apaixonamos pelo instrumento e estudamos a sério. Importante ressaltar que, antes do instrumento violoncelo, o nosso pai, inteligentemente, colocou a flauta doce na nossa mão. Começamos a estudar flauta doce, depois o piano e depois, sim, o violoncelo. E o curioso é que nós fomos musicalizados antes de sermos alfabetizados. Ou seja, com 5 anos nós já líamos todas as notas musicais, mas ainda não líamos as letras e palavras. Né? Então isso adiantou muito a nossa vida musical. Estudamos particularmente no início, depois entramos para o FRJ, fizemos o curso de graduação, o curso de mestrado, e hoje em dia nós somos músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira e funcionários da UFRJ, também como músicos da Orquestra Sinfônica da UFRJ. Além desses 2 órgãos sinfônicos, nós fazemos a nossa carreira muito na música de câmara. Isso é uma coisa que o nosso pai sempre falou. Ok, vocês entraram no emprego, uma razoável estabilidade, mas vocês não podem parar de estudar. Porque eu poderia, entrei numa orquestra, vou ganhar o meu salário no final do mês, mesmo sem estudar. Isso não é papel digno de nenhum músico, né? E não foi o nosso caso. Fora isso, então, como eu falei, ele sempre falou, vocês têm que fazer muita música de câmara. E ao longo desses 30 anos de carreira, nós fizemos vários duos com piano, quartetos de cordas, trios, formações diversas. Sendo que o Duo Santoro, evidentemente, pelo fato de sermos gêmeos e um duo de instrumentos iguais, nos deu uma grande amplitude assim, midiática, vamos dizer assim. Então o Duo Santoro, hoje em dia, tem um grande sucesso, felizmente.
aliado ao Duo Santoro. Fazemos Trio Aquários, Harmonitango, Quarteto Brasiliana, várias formações e não paramos. E você, como músico, o que é que você prefere? O que é que você gosta? O que é que você se sente mais realizado ao tocar? Bach, Piazzolla? Você tem alguma preferência nessa história toda, nesse mundo todo? A música, de um modo geral, toda ela me agrada, né? Mas eu tenho uma paixão realmente muito grande pela música brasileira. É onde eu mais me identifico, onde eu toco com mais carinho, com mais amor. Normalmente eu até fecho os olhos na hora de tocar, porque eu sinto a presença do compositor ao meu lado. Então, para mim é muito bom tocar Piazzolla, é muito bom tocar Bach, Beethoven, etc. Mas o prazer que eu tenho ao tocar Villa-Lobos, Radamés Inátali, Francisco Mignone, esse prazer é maior ainda do que os nossos grandes compositores internacionais. Então é na música brasileira em que eu me identifico mais, me emociono mais na hora de tocar. E como é que é essa coisa da identificação com o compositor que você falou aí? Como é que isso funciona? Funciona assim. Uma vez eu recebi um e-mail: com quem você gostaria de se encontrar que já morreu? E eu, na hora, eu não tive dúvidas. Eu escrevi Villa-Lobos, porque foi fantástico, um compositor fantástico. E eu fico imaginando o que levou uma pessoa a escrever tantas obras tão boas. Então a minha identificação vem assim, que o compositor pensou na hora de escrever, eu vou tentar retratar isso que o compositor pensou. Se é uma melodia bonita, ele devia estar numa paisagem maravilhosa. Se é uma melodia dramática, ele devia estar numa situação complicada em casa. Então eu me coloco ao lado do compositor na hora da criação. Por isso que eu gosto de fazer também os compositores vivos. Gosto de tocar compositores vivos, porque essa relação fica mais íntima ainda. Interessante isso. Isso é bonito, uma experiência profunda tua. É, profunda, é. Realmente eu entro no universo do compositor, porque eu sou uma ponte entre o compositor, o papel e a música, né? Entre o compositor, o papel e o público. E eu tenho que transmitir para esse público o que o compositor pensou. Então é uma relação bem interessante. Por isso que eu adoro fazer música brasileira. Porque eu vivo a música desde o início. Você acha que falta para o Brasil para a consolidação de um bom público para a música, para boa música, né? Excelente pergunta. Essa pergunta um jornalista da Argentina fez exatamente igual. Né? Não especificou música brasileira ou música argentina, mas ele falou exatamente o que precisa para a música de concerto chegar ao grande público. Exatamente a mesma pergunta, né? E a resposta é: precisa que ela chegue ao público, né? Então, hoje, 2018, é melhor do que em 1980, mas ainda está muito longe do que é o ideal. É preciso que apareça na televisão, no intervalo da novela das 8, tem que ter ali, se pudesse aparecer
30 segundos, um anúncio ali. Neste sábado, concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro Municipal. Não deixem de ir. 10 segundos no intervalo da novela. É preciso que no metrô tenha lá um quadro ali, programação da semana no Teatro Municipal. No táxi ali, no vidro de trás, em vez de ter a farmácia e tal, podia ter, né, um logo assim bonito do Dudu Santoro, né, da UFRJ, podia ter. Então é preciso que essa música chegue mais às pessoas. E eu digo que é melhor porque há iniciativas para isso. A mais nobre delas é o Projeto Aquários, que é bancado pelo Jornal O Globo. O Jornal O Globo cobre todas as despesas da Orquestra Sinfônica Brasileira, locação de espaço, palco, cobre tudo. Mas é uma empresa investindo numa ideia muito boa. Não seria melhor se várias empresas investissem nessa ideia? Seria tão bom, em vez de ter uma vez por ano, que nem isso tem mais atualmente. Hein? Acabou o Projeto Aquários? Não acabou, tá de molho. Tá de molho porque a crise está aí para todo mundo. Então tá de molho. Não tem já uns 3, 4 anos. Então, se houvesse, além do Projeto Aquários com o Globo, se outras empresas investissem em outros projetos, ao ar livre, de graça, quem sabe poderíamos conversar no metrô, assim, com o cara do lado, em vez de conversar sobre o resultado do jogo do Flamengo, conversar sobre o concerto de ontem, sobre a ópera que aconteceu ontem no Teatro Municipal. Está longe de chegarmos a esse ponto, mas está um pouquinho melhor do que já foi. Mas vamos tentar, não vamos desistir. Recentemente eles apresentaram Mahler ali na Municipal. Sim. A R$1, encheu, tinha Sim. fila, sucesso absoluto. Eu estava lá. Sim, então isso é uma coisa realmente que você está falando sobre divulgação. O público tem que ser estimulado, né, a vir e a participar, porque as pessoas entendem, né, elas podem alcançar qualquer tipo de música. Nós, músicos, temos um jargão que é a mais pura realidade, né? Não existe diferença entre a música clássica e a música popular. Existe sim a diferença entre a música boa e a música ruim. Fazendo um Mahler com qualidade, o público gosta, aplaude. Com oportunidade de pagar R$1, melhor ainda, né? Agora, se você fizer parabéns para você ruim, o músico não vai gostar, o público não vai gostar. Né? Então é por aí, é música boa e música ruim. Eu tenho aqui 3 CDs teus que são notáveis: o Bem Brasileiro, do Dudu Santoro, né? O Harmonitango, que é o mais recente, e o Paisagens Cariocas, também, né, com todos do Dudu Santoro, não, 2 do Dudu Santoro e um do Harmonitango. Eu gostaria que você falasse um pouco dos teus projetos, né, e os projetos mais importantes que você desenvolveu. Quais são os teus projetos atuais e quais são os teus projetos futuros? Eu fiz esses 3 CDs numa época terrível de crise econômica. Estamos falando de 2014, 2016 e 2017. 2014 nem tanto, ainda havia Copa do Mundo, Olimpíadas. Mas de 2015 para frente a coisa complicou muito. Mas eu banquei, resolvi bancar, porque isso fica para a posteridade, né? É um trabalho que fica, né? Então, investi o meu pobre dinheirinho aí e consegui. Porque também, se fosse pensar em pedir para empresas, provavelmente eu só faria isso em 2025. Né? Então, eu banquei mesmo aí e o resultado está aí. Eu vendo muito bem nos concertos, já recuperei o dinheiro investido. Além disso, ficou o trabalho aí para sempre. Né?
Então foram 2 CDs só de música brasileira do Duo Santoro. Tá? A nossa ideia é gravar um 3º CD agora, puxando para as nossas origens italianas. Queremos fazer um CD só de músicas italianas. Há fantásticos compositores italianos, Vivaldi, Boccherini, Rossini, e ainda estamos decidindo se incluiremos as famosas canções napolitanas, O Sole Mio, Torna Sorriento. Ainda vamos decidir. Provavelmente sim. Mas então o nosso próximo objetivo com o Duo é fazer um CD de músicas italianas. Temos ainda um outro objetivo que é bem mais complexo, que é gravar um CD com orquestra, com uma orquestra sinfônica, com concertos que compositores escreveram para o Duo Santoro e orquestra. Atualmente nós temos o Ripper, João Guilherme Ripper, escreveu um concerto para a gente. O Dimitri Servo, um outro compositor vivo também escreveu. Temos em vista o Marlos Nobre, que já prometeu. Tá? Então, 3 compositores que escreveram para a gente. E um outro compositor, gaúcho, Arthur Barbosa, que escreveu para 2 solistas, colegas nossos, lá de Porto Alegre. Então, com esses 4 concertos, nós queremos fazer um CD. É uma coisa mais complexa, porque envolve a orquestra, mas sonhar não custa, então vamos fazer primeiro o bem italiano primeiro, e depois o bem orquestral depois. E com o Harmony Tango, como o nome já diz, ele é especializado em tango. Nós fizemos um CD só com Piazzolla, com obras de Piazzolla. A obra dele dá para fazer aí uns 10 CDs, a obra dele é imensa, né? Então a ideia é gravar um segundo CD com outras obras dele, do Piazzolla, porque ele tem muita coisa muito boa. Então queremos fazer um segundo CD também com obras de Piazzolla. São os meus projetos mais imediatos, assim. Gostaria de agradecer muito a tua presença aqui. Foi uma grande honra para nós. Espero que você volte outras vezes e gostaríamos muito que algum dia você desse um curso aqui no nosso instituto, quando nós tivermos os cursos, um curso sobre violoncelo. Eu acho que é uma coisa bem interessante, né? E para o público. E muito obrigado mesmo, Ricardo, e que você continue sendo sempre esse músico sensacional, que tudo continue sempre correndo bem para você. Obrigado. Não é fácil ser um músico sensacional. Não é fácil ser um músico. Tira o sensacional aí. Não é fácil ser um músico nos dias de hoje, no nosso Brasil, que é tão carente de cultura, é tão difícil fazer qualquer coisa como isso aqui. É muito difícil, né? Montar um estúdio. Livros é caro, livro é caro, microfone é caro, filmador é caro, né? É tão difícil, mas eu não desisto, você não desista, por favor. Não, sem dúvida. Tá? E sobre o curso de violoncelo, hoje nasceu aqui a primeira semente, foi colocada a primeira semente. Possivelmente dará frutos bons, né? E conte comigo sempre, foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Tá bom. Sua equipe aí que está atrás das câmeras também, nota 10 aí, obrigado. Obrigado. E conte sempre comigo. Tá bom, Ricardo, obrigado.